Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje mais uma aula de laboratório de máquinas e hoje nós vamos fazer a análise do controle de velocidade na máquina de corrente contínua ligação shunt através da variação da tensão aplicada na armadura e também através da variação da corrente de campo. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder mais vídeos, recomende para os amigos e deixa um like aí, deixa um joinha, porque ajuda demais no engajamento no canal. Ok? Bons estudos! Então, para não perder o costume aqui, né, gente, vamos começar fazendo uma análise teórica do que vai ser aplicado aqui no ensaio na data de hoje. Pois bem, essa aula é dedicada aos alunos da turma de eletromecânica do Cefet-MG. Pessoal, para poder tentar perceber qual é a influência dos parâmetros da máquina na velocidade da máquina, é importante lembrarmos dessa equação. Essa equação é uma equação que relaciona a velocidade da máquina com a tensão de armadura, com essa resistência que é a resistência inerente do enrolamento que existe entre a armadura e o enrolamento interpolar, a corrente de armadura, a constante de armadura da máquina e o fluxo. Se você tem dúvida em alguma parte dessa explicação aqui de velocidade, vou recomendar que você volte na aula que a gente fala sobre acionamento da máquina de corrente contínua usando o demarrador. E além disso, vou deixar aqui no card as aulas do professor Alan Cupertino para poder embasar um pouco mais a teoria na aula de hoje. Mas, basicamente, se a gente olhar essa equação aqui do lado, essa parte aqui do lado direito da equação que relaciona com a velocidade, esse kT era a constante de armadura da máquina que depende de aspectos construtivos da máquina. Então, como ela é uma constante, ela não vai entrar diretamente na análise de influência da velocidade. Se mantiver essa resistência também em tese é mais ou menos constante, uma vez que é só a resistência do enrolamento que compõe, do cobre que compõe os enrolamentos de armadura e interpolo. Então, os parâmetros que podem influenciar aqui na velocidade, nessa equação, é a tensão de armadura, aplicada na armadura, a corrente de armadura e o fluxo magnético. Tá? Lembrando que esse fluxo aqui é controlável através de quê, pessoal? Através da corrente de campo. Então, vamos para poder facilitar um pouco, né? Em vez de trabalhar com 3 variáveis aqui ao mesmo tempo, vamos pensar que é possível manter essa corrente de armadura aqui constante. Então, existe 2 opções de variar essa velocidade. Essa primeira opção aqui, uma vez que a corrente de armadura é constante, nós podemos pensar que a velocidade ela vai ser diretamente proporcional à tensão de armadura. Então, eu aumento a tensão de armadura, eu aumento a velocidade da máquina. Já na segunda opção, eu posso perceber que a velocidade é inversamente proporcional ao fluxo magnético. Então, se eu diminuo o fluxo, a minha velocidade aumenta. E nós comentamos isso aqui na aula passada, inclusive, que quando falta campo na máquina de corrente contínua, o que acontece com essa velocidade? Deixe aí nos comentários. Então, entendido isso aqui, pessoal, nós podemos conversar sobre umas coisas mais interessantes. Por exemplo, aqui. Muito bem, sabemos qual que é a influência aqui da corrente, do fluxo, da tensão de armadura e tal. Mas nessa brincadeira, quando eu altero a velocidade da máquina, o que eu posso dizer sobre o torque e sobre a potência de entrada da máquina de corrente contínua ao longo da variação da velocidade? Para isso, eu coloquei essas duas equações aqui do lado esquerdo, essa de cima de torque. Então, sabe-se que o torque de uma máquina de corrente contínua é a constante de armadura, que eu chamei de kT aqui embaixo de Ka, mas são definidas pela mesma constante, tá? As duas coisas são iguais. Vezes o fluxo, vezes a corrente de armadura. Já a potência total vai ser a tensão de entrada, vezes a potência de entrada. Então, aqui eu estou falando da potência de entrada, tá, pessoal? E não a potência no eixo da máquina. Muito bem. Então, o que nós podemos analisar dessas equações aqui? Vamos assumir, novamente, que nós vamos manter essa corrente de armadura aqui constantes ao longo do ensaio. Tá? O nosso ensaio vai ser para analisar a variação de velocidade da máquina, não é isso? Então, nós vamos sair desde uma velocidade baixa até uma velocidade alta. Então, nesse eixo aqui, nesse eixo X desse gráfico, e no eixo X desse outro gráfico aqui, eu estou excursionando a velocidade.
Esse gráfico de baixo aqui no eixo Y, eu estou analisando a potência, e nesse gráfico de cima, no eixo Y, eu estou analisando o torque. Então, notem que aqui a velocidade saiu de zero até a velocidade máxima, passando pela velocidade nominal. Pois bem, entre a velocidade zero e a velocidade nominal, eu vou pegar essa equação aqui e vou aumentar a tensão de entrada, né, e manter a corrente de armadura constantes. Então, faz sentido pensar, pessoal, que existe uma relação direta aqui, linear, entre a potência nominal e a tensão e a velocidade, porque uma vez que eu aumentei a tensão, eu aumento a potência também de entrada. Então, à medida que eu vou aumentando a tensão de entrada da máquina, eu aumento a potência consumida e também aumento a velocidade. Aqui em cima, o que dá para poder falar sobre o torque da máquina? Olha só, uma vez que a minha corrente de armadura está constante e a minha constante de armadura é constante, o meu torque só vai variar com o fluxo. Só que e se eu mantiver também o fluxo constante? Porque da velocidade zero até a velocidade nominal, o que nós estamos avaliando aqui? É a variação da tensão e não a variação do fluxo da máquina. Então, automaticamente, essa equação inteira aqui é uma constante. Tá? Nessa primeira região, tanto na potência quanto no torque, eu estou em regiões onde o fluxo é constante. Então, essa equação inteirinha aqui é uma constante, se eu mantiver a corrente de armadura como uma só durante todo o processo. Então, à medida que eu aumento a velocidade nominal, até a velocidade nominal da máquina aqui, vou aumentando a velocidade do eixo, né? O meu torque permanece constante. E minha potência aumenta, porque eu aumentei a tensão, eu também aumento a potência entregue para a máquina. Interessante, gente. Só que o que acontece? A partir da nominal, por exemplo, a partir da velocidade nominal, né, eu não consigo aumentar a potência da máquina ou a velocidade da máquina aumentando a tensão. Por quê? Porque quando eu chego na potência nominal para a velocidade nominal, automaticamente eu estou com a tensão nominal. Então, se eu tentar aumentar isso aqui, a velocidade, através do aumento da tensão nominal, eu posso correr o risco de queimar a máquina. Então, automaticamente, o que eu posso fazer nessa região aqui? No máximo, manter a minha potência de entrada da máquina constante, igual à minha potência máxima nominal, que é a própria nominal, né? Então, o que sobra para a gente para poder variar a velocidade, sendo que eu não posso mais alterar a tensão de armadura? Exatamente, alterar a corrente de campo barra fluxo da máquina. Então, nessa primeira região, eu mantive o fluxo constante e mudei a tensão. Já nessa segunda região, eu mantive a tensão constante e variei o fluxo. Então, o único jeito de aumentar essa velocidade é reduzir o fluxo. Tá bom, a potência a gente entendeu tranquilo, ela fica constante porque ela tem que ser mantida no máximo igual a nominal. Mas por que o torque cai? Aí vocês têm que lembrar o seguinte, que potência é igual a torque vezes velocidade. Eu estou assumindo aqui a minha potência de entrada da máquina é a par de uma constante igual à minha potência de saída. Mas eu posso relacionar potência com torque e velocidade, através da multiplicação do torque pela velocidade. Se essa potência aqui tem que permanecer constante nessa segunda região, automaticamente, para aumentar a velocidade, que está aqui no caso o ômega como sendo velocidade angular, eu tenho que reduzir o torque. Então, o torque da minha máquina ele vai cair quando eu estou nessa segunda região, onde o que impera para a variação de velocidade é a própria variação de fluxo. Entendida essa questão aqui do torque e da potência, pessoal, nós podemos passar para o diagrama de ligação aqui da nossa máquina. Então vamos lembrar que nós sempre trabalhamos aqui com um conjunto, né? Esse conjunto existe, é um acoplamento mecânico entre o gerador e o motor. Então nós temos aqui do lado direito o circuito que representa o motor de corrente contínua, acionado por um demarrador. Se você tem dúvida como é que é um demarrador e como que ele trabalha, sugiro que você acesse o vídeo da nossa playlist de acionamento de motor de corrente contínua por demarrador. Existe um acoplamento mecânico entre o motor de corrente contínua e o gerador síncrono, né? Então, nessa ligação aqui, qual que é a ideia? Eu vou montar um reostato de 220 para servir de carga elétrica para o gerador síncrono trifásico. Então, qual que é a ideia? O gerador síncrono, né, o gerador, ele precisa de dois ingredientes para funcionar como gerador. Primeiro é que ele precisa de alguma coisa que faça o rotor dele girar. Quem vai fazer esse papel de fazer o rotor girar é o acoplamento mecânico que existe para o motor de corrente contínua. Então, quando esse cara estiver operando como motor, ele gira o acoplamento, que gira o rotor do gerador.
Só que nesse rotor eu tenho um enrolamento de campo. Então esse é o segundo ingrediente. Quando eu energizo o circuito de campo do gerador, eu vou ter um eletroímã aqui dentro, e esse eletroímã vai estar girando devido ao acoplamento mecânico com o motor, que por consequência gera uma tensão para os terminais L1, L2 e L3 do gerador. Essa tensão vai para o reostat 320 e dissipa a potência. Então eu pergunto para vocês, quais seriam as maneiras de variar essa potência que vai ser entregue aqui para o reostato? Bom, posso variar a velocidade e também posso variar o quão forte é esse campo aqui dentro do gerador. Só que isso não vem de graça, né, pessoal? Quanto mais potência eu tenho dissipada nesse reostato, automaticamente isso vai causar um efeito no motor. E que efeito é esse? É um efeito de contraconjugado que, caso eu force esse motor que ele se mantenha na velocidade constante, a corrente de armadura aumenta. Então é isso, suponhamos. Aumentei a potência dissipada no reostato. A velocidade cai. Eu pego e forço a velocidade a aumentar. Qual que é a consequência? Corrente mais alta na armadura da máquina. Como que eu aumento quão forte é esse campo magnético dentro do gerador? Usando esse reostato que está em série com o circuito de campo. Então, se esse reostato está com resistência alta, a corrente é baixa. Então, a potência aqui é baixa. Se esse reostato está com resistência baixa, a corrente é alta, a potência dissipada é alta. Então, eu consigo controlar a corrente de armadura usando esse reostato aqui. A corrente de armadura do motor de corrente contínua. Já na ligação do motor de corrente contínua, eu uso esse reostato para controlar a corrente de campo e automaticamente controlar a velocidade do acoplamento. Esse voltímetro está monitorando a minha tensão de entrada de armadura, VA. Então, nota que ele tem uma conexão até aqui em cima e até o negativo. Então, eu monitoro toda a tensão de entrada de armadura. Esse amperímetro aqui vigia para a gente a corrente de campo, automaticamente o fluxo. E esse amperímetro monitora a corrente de armadura. Então, entendido aqui, gente? Então, nós podemos passar para um próximo passo, que é analisar quais são os cuidados inerentes a essa medição da aula de hoje. Então, a primeira coisa que eu diria para vocês é tomar cuidado com a montagem desses dois reostatos aqui da figura. Lembrando que esse da direita é o que controla a velocidade e esse da esquerda é o que vai controlar a corrente de armadura aqui em cima. Que cuidado é verificar se tem integridade de resistência ao longo do caminho, porque vamos supor que dê algum defeito, aí ele pode ser que no meio do caminho esteja com o circuito aberto e essa máquina que tende a disparar caso isso aconteça. Então verifiquem com um multímetro digital, coloca na escala de medição de resistência e excursiona esse reostato, que são esses dois quadradões aqui, para poder verificar se está tudo íntegro. Outro cuidado que é importante ter aqui nessa medição é colocar um curto-circuito temporário aqui do amperímetro que mede a corrente de armadura, porque vai ter um certo pico de corrente aqui na hora que a gente começar a demarrar a máquina, e assim que a máquina estabilizar a velocidade, estabilizar a corrente de armadura, a gente pode vir e remove esse curto-circuito, que é temporário, só para poder fazer a leitura dos instrumentos. É importante também, pessoal, além de fazer essas análises dos reostatos aqui, verificar se o reostato que está controlando o campo do gerador está começando com a resistência máxima e se o que controla a velocidade da máquina de corrente contínua está na resistência mínima. Né? Por que isso? Garantindo que essa resistência aqui esteja no máximo, a corrente que vai para o campo do gerador é mínima. Automaticamente a tensão induzida e a potência dissipada é mínima. E a gente começa então com uma corrente de armadura baixa. Lembrando que essa corrente de armadura do motor vai ter relação com essa potência entregue para esse reostato quadrado aqui de 220. Já esse outro aqui, por que ele tem que começar na resistência mais baixa? Porque aí a gente consegue garantir o que? A máxima corrente de campo do motor. Né? Começando com essa corrente de campo alta, esse campo, que é medido por esse amperímetro aqui, automaticamente eu vou ter a velocidade mais baixa possível na máquina de corrente contínua operando como um motor. Beleza? Vou mostrar para vocês algumas coisas aqui que são importantes do laboratório de máquinas, que é o seguinte. Eu tenho esse aparato eletromecânico aqui no canto, que é ele que gera a tensão de corrente contínua que vai para a bancada. Tá? E aí qual que é o problema? O problema é que existe uma distância, tá vendo? Então toda hora eu vou ter que vir aqui, beleza, setar 120 volts, voltar lá na bancada, fazer os experimentos que eu preciso, volta aqui, seto 115 volts, que é a próxima medição, tá vendo?
volto para a bancada, venho aqui. Então eu vou ter que fazer isso várias vezes, tá, pessoal? Vocês vão me acompanhar nesse trajeto. Fechou? Vão ter que ter um pouco de paciência, porque uma coisa influencia na outra. Vocês vão ver lá que às vezes eu vario a tensão aqui, aí varia a velocidade lá. Aí eu tenho que ir lá ajustar a velocidade, ajustar a corrente. Vocês vão perceber que é bem trabalhoso. Ok? Vou explicar agora a escolha dos instrumentos. Vamos lá para a bancada. Então, pessoal, hoje vai ser um pouco diferente. Eu não vou colocar para vocês aqui o time-lapse da montagem, não. Nem vou colocar esse tempo de escolha dos instrumentos para poder agilizar um pouco. Só que antes da gente iniciar aqui, só mostrar uma coisa para vocês que eu vou adicionar aqui nessa montagem, que é um voltímetro, que vai estar ligado aqui entre L2 e L3, para poder mostrar para a gente qual que é a tensão que está sendo gerada aqui para o rheostato, de maneira a verificar realmente que a maneira de excursionar esse rheostato de 320 influencia na potência que eu estou mandando aqui para o rheostato através da leitura dessa tensão induzida. Tá? Então eu estou com todos os instrumentos aqui na bancada, gente. Então a máquina, o acoplamento vocês já conhecem, né? Dá uma voltem um pouco no vídeo anterior que vocês vão ver como é que funciona, mas basicamente tem um acoplamento mecânico aqui nessa caixa. Do lado direito o meu motor, do lado esquerdo o meu gerador. Esse motor de corrente contínua tem velocidade nominal de 1800 RPM e tensão nominal de 120 volts e corrente máxima de armadura de 16,7, com opção de enrolamento de campo série, enrolamento de campo shunt e enrolamento de interpolos. Demarrador, o instrumento que a gente vai usar para poder partir a máquina, tem mais explicação dele no vídeo anterior. Esse amperímetro aqui de corrente contínua, que vai de 0,6 mili até 6 amperes, vai ser esse amperímetro aqui que nós vamos usar para fazer a leitura da corrente de campo. Então, como a corrente é mais baixinha, na ordem de miliamperes, eu vou usar esse cara que eu consigo ajustar a corrente do fundo de escala. Um outro amperímetro que eu estou usando aqui, ele também é um amperímetro CC que tem 3 opções de fundo de escala, 7,5, 15 e 30 amperes. E como nós escolhemos aleatoriamente aqui para a nossa corrente de armadura permanecer constante em 7 amperes, para poder não ter mais essa análise de influência no ensaio da máquina, eu vou colocar para ele trabalhar com fundo de escala de 7,5 amperes. Então eu pego aqui do comum, em relação a esse borne de 7,5, eu já estou fazendo essa medição. 2 rheostatos de 320. Esse rheostato da direita controla a velocidade da máquina de corrente contínua. Conforme combinado, ele começa com 0% de resistência. Enquanto que esse rheostato da esquerda, ele pega a variação da corrente que vai para o campo do gerador, que é o que vai controlar a corrente de armadura indiretamente. Esse multímetro aqui é um multímetro que nós vamos ligar em tensão alternada, porque ele vai medir essa tensão alternada que é induzida aqui no rheostato. Esse multímetro aqui nós vamos ligar na escala de tensão contínua, porque é ele que vai monitorar a tensão de entrada contínua da máquina. E esse rheostato aqui, que é um caixote, ele que é esse aqui do lado esquerdo, que nós vamos ligar ele para fazer uma ligação trifásica em 220 volts. Aqui, pessoal, para 220 volts trifásica, ele tem que ser ligado em delta paralelo, tá vendo? Então eu tenho que fechar aqui o 4 com 10, o 1 com 7, o 2 com 8 e assim sucessivamente. E quem está fazendo esse papel de fazer o fechamento entre as resistências para fazer o paralelo são essas chapas aqui de alumínio. Então nota, por exemplo, essa chapa aqui é o 3, está fechando o 3 com 9. Então é o que está fazendo esse fechamento aqui, ó, o 3 com 9. Esses cabos amarelos são os cabos que estão fazendo essa conexão, por exemplo, do 2 com 8 em relação ao 4 com 10. Então tem 3 jumps amarelos para fazer essa conexão em cada uma das pontas da estrela. E eu tenho esses 3 cabos vermelhos que saem aqui do gerador, que saem aqui do rheostato e caminham aqui para o L3, para o L1 e para o L2 do meu gerador síncrono, ou seja, são esses 3 cabos aqui que estão saindo do gerador e indo em direção ao rheostato trifásico. Além disso, notem que eu tenho 2 cabos vermelhos que saem aqui desse multímetro que está na escala de corrente alternada e vão para L3 e L2. Essa chapinha que está fazendo a conexão, tá vendo? Desse borne com esse. Então, eu só coloquei no de cima aqui para poder ficar menos amontoado aqui embaixo.
E essa chapinha também conecta esse borne a esse, então eu coloquei a medição nesses dois, que seria a mesma coisa de colocar a medição entre esse e esse, para pegar essa tensão gerada no gerador. Tranquilo, gente? Beleza, vamos para a ligação de campo do gerador. Então, qual que é a ideia aqui? Positivo da bancada, nasce esse cabo preto aqui, e entra nesse circuito que é o enrolamento de campo. Passa lá por dentro da máquina, sai aqui nesse cabo verde, o cabo verde entra no reostato, e do reostato volta para o negativo. Então, notem que é essa ligação aqui, tá? A par desse sinal aqui, tá? Aqui no nosso caso, o negativo ficou do lado esquerdo e o positivo ficou do lado direito. Esse reostato está fazendo exatamente isso. Sai do positivo, sai do negativo, entra no reostato, sai do reostato, entra no campo, sai do campo, volta no positivo. E assim, esse reostato está em série com minha fonte de tensão positiva e negativa aqui do lado esquerdo. Vamos para a montagem da máquina de corrente contínua? Então vamos ver. Então notem que aqui do borne 1 do demarrador entra no amperímetro. Então esse cabo vermelho sai do demarrador, entra no amperímetro, sai do amperímetro e vai para o reostato. Então entra no amperímetro, sai do amperímetro e vai para o reostato. Sai do reostato e vai no C. Então sai do reostato, esse cabo preto aqui, tá vendo? E vai no polo C da máquina de corrente contínua. Aí passa aqui por dentro, o enrolamento aqui TD1, passa pela chapa, faz esse zigue-zague e sai no ponto D aqui da máquina, que sai esse outro cabo preto, que nesse caso está fechado com um H. Então, sai o cabo preto do D, que está fechando com um H. O H está no negativo, vamos ver se o H está no negativo. Então, tem esse outro cabinho aqui, ó, está passando aqui pela frente e indo para o negativo da fonte. Tem um outro cabo saindo do negativo, olha só, que é esse cabo que vem para o polo 5 do demarrador. Então sai o negativo, vem para o polo 5 do demarrador. Está correto. O 2 do demarrador vai para o positivo da bancada. Está correto. Esse cabo aqui, ó. Beleza. O 3 está fechado com 4 por esse curto aqui, tá vendo? E aí sai desse curto esse cabo vermelho. Esse cabo vermelho vem para cá, passa pelo amperímetro, então tem um curtinho aqui, tá vendo? Sai para cá, sobe, passa pelo amperímetro, do amperímetro vai para o ponto A da ligação da máquina. Então sai do amperímetro e vem para a armadura, ao ponto A aqui. Passa para o B, fecha na chapinha, passa no enrolamento de interpolo e volta no H, que era o nosso negativo. Então, esse 3 com 4 aqui está certo, o 5 já estava no negativo. Esse voltímetro está entre 4 e 5, ou 3 e 5. Então, olha lá, está no negativo, o 5 estava no negativo também, então está correto. E esse outro cabo amarelo entra aqui no polo 4 para poder pegar essa diferença de potencial. Outro instrumento que nós vamos usar é o tacômetro. É um tacômetro a laser que precisa de uma fita reflexiva que fica aqui no interior da máquina, no interior aqui do acoplamento, para poder pegar essa velocidade. Beleza, pessoal? Então fechamos aqui a explicação dos instrumentos e fechamos já também a ligação. E o esquema de ligação está correto. Vamos lá começar a partida da máquina. Tranquilo, pessoal? Vamos continuar analisando aqui o que é necessário fazer. Então, proteger um amperímetro que mede a corrente de armadura com um jump, já foi comentado. E nós vamos começar a fazer o acionamento do motor usando o demarrador, beleza? Quando a máquina estabilizar a velocidade, a gente pode vir aqui e remover o jump, que está medindo a corrente de armadura. E aí sim, nós vamos tentar ajustar ao mesmo tempo tanto a velocidade da máquina quanto a corrente de armadura para valores pré-estabelecidos. Aqui no nosso ensaio, para essa tabela 1, a velocidade que vai ser mantida, que vai ter de início aqui do ensaio de corrente, do motor de corrente contínua, vai ser 1.800 RPM. Tá? E qual que vai ser a corrente de armadura que eu vou escolher? Eu vou escolher aqui 7 amperes para esse ensaio. Ah, professor, qual que vai ser a corrente que eu posso escolher no meu ensaio aqui no meu laboratório? Você determina qual que vai ser essa corrente, desde que você mantenha a corrente de armadura constante, tá?
Só para vocês terem uma ideia aqui, relembrando, a corrente máxima, né, a corrente nominal dessa máquina de corrente contínua é 16,7 amperes. Então, 7 amperes é uma corrente que eu julguei ser segura para poder fazer todo o ensaio. E aí, pessoal, essa corrente de armadura ela vai ter que ficar igualzinha do início ao fim, beleza? E eu vou variar o que? É a tensão de armadura de 5,5 volts aqui, de 120, 115 até 100 volts. Vou variar aqui 4 vezes essa tensão e vou anotar qual vai ser a velocidade da máquina. Vou ter que fazer essa medição, né? A questão é o seguinte, a questão é que quando eu mexer nessa tensão, que é a tensão de armadura, automaticamente eu vou ter implicação na minha corrente de campo e na minha corrente de armadura também. Porque o sistema está todo vindo aqui conectado na mesma fonte, na mesma bancada, tá? Então, esse negativo é igual a esse negativo, esse positivo é igual a esse positivo. Então, quando eu altero a tensão que vem para a bancada, automaticamente eu estou interferindo em todo o sistema. Por quê? Lembre-se que é a mesma, ali como na bancada, eu estou conectado na mesma fonte, eu vou variar tanto a tensão que entra no campo do gerador, quanto as tensões que entram para a armadura e para o campo do motor. Então, todo esse sistema, todas essas variáveis estão variando ao mesmo tempo, tá? Conforme essa tensão desce. Então, toda hora que eu mudar lá a tensão que vem para o painel, eu vou ter que vir e acionar os reostatos aqui para poder ajustar a corrente de armadura e a corrente de campo. Por quê? Essa tabela 1, pessoal, é a tabela que vai descrever para a gente como que a velocidade da máquina varia conforme a tensão de entrada. E lembre-se que aqui, pela descrição dos gráficos que eu mostrei para vocês de potência e torque, até a velocidade nominal, que é quando a gente aplica a variação de tensão de entrada da armadura da máquina de corrente contínua, eu tenho que manter o quê? A corrente de campo constante, porque a avaliação da variação da corrente de campo do motor para a velocidade é depois da velocidade nominal. Então, até esse ponto aqui da tabela 1, eu vou ter que manter a minha corrente de campo constante o tempo todo. Só que como eu não sei qual vai ser o primeiro valor aqui da corrente de campo, eu vou deixar aqui na tabela em branco e eu vou fazer a energização da máquina, vou setar ela para essa primeira configuração, 120 volts, 7 amperes e 1800 RPM, e vou anotar a corrente de campo. E aí, quando eu mudar a tensão de 120 para 115, essa corrente de campo vai mudar, assim como a corrente de armadura. Eu vou reajustar as duas, a armadura para 7 amperes e a de campo para esse valor que vai ser o primeiro que eu vou medir. E eu vou manter isso o tempo todo até o fim do ensaio. Então, essa tabela 1 vai mostrar para a gente, fielmente, como que a tensão de armadura influencia na velocidade, porque os outros dois parâmetros que influenciam vão estar constantes o tempo todo. E aí sim, feita a medição aqui dessa tabela, eu vou passar para a tabela 2, sem desligar a máquina. Então, sem desligar o motor, eu vou reajustar a minha condição aqui para a tabela 2 para ser igual à primeira condição da tabela 1. Então, para 120 volts, 7 amperes e 1800 RPM. E eu vou anotar de novo a corrente de armadura, que ela pode dar uma diferencinha em relação a essa primeira corrente de campo lida da tabela 1. E aí, nessa tabela 2, depois que eu ajustar essa primeira condição, eu vou variar a minha corrente de campo mais 4 vezes, no sentido de aumentar a velocidade. Até qual velocidade? 2.250, que seria 25% a mais do que a velocidade nominal. E aí, essas velocidades aqui são velocidades intermediárias, onde nós vamos anotar a corrente de campo para poder fazer qual que vai ser a relação entre corrente de campo e velocidade da máquina aqui no ensaio. E aí eu coloquei esses valores espaçados aqui aleatoriamente para poder ter essas 5 medições necessárias para montar a tabela 2. E aí sim, com a tabela 2, conforme eu mantive a tensão de armadura aplicada e a corrente de armadura na máquina constantes, eu vou ter só a corrente de campo e a velocidade variando. Ou seja, eu vou estar nessa parte aqui do gráfico onde eu estou acima da minha velocidade nominal. Com esses dados eu posso levantar essas curvas, inclusive curvas de velocidade versus tensão de armadura e corrente de campo. Beleza? Pessoal, esse ensaio é um pouquinho mais complicado de fazer a filmagem aqui, eu vou pedir contar com um pouco de paciência de vocês, porque é o seguinte, a variação da tensão que chega aqui nos terminais da máquina é lá naquele dispositivo no canto ali do laboratório. Então toda hora eu vou ter que ir lá, ajustar a tensão, aí eu vou ter que vir aqui
verificar se a tensão ajustada está de acordo. Se não tiver, eu vou ter que voltar lá de novo. Vou ter que fazer esse processo várias vezes até completarmos todinha as tabelas 1 e 2 da máquina aqui dos ensaios da máquina de corrente contínua. Beleza? Então vamos lá. Pois bem, pessoal, já energizei o painel aqui, já existe alguma tensão aqui no nosso sistema que ainda não aparece, por quê? Porque a chave ainda está desligada e eu ainda não demarrei a máquina, né? Então, aciono a chave e vou demarrar a máquina devagarinho. Então, ó, notem que aqui eu estou com 121 volts. Esse voltímetro aqui está pegando a tensão que está sendo gerada aqui na minha carga. A minha corrente de armadura está dando 2 amperes, só que eu estou com jump, né? Então vou ter que tirar o jump aqui, ó. Para poder fazer a leitura correta, está dando 4 amperes. E aqui minha corrente de campo do motor está na escala de 6 amperes, então ela está dando aqui 1 ampere e pouco. Vou reduzir um pouco aqui. 1,2 amperes mais ou menos. Lembrando que a minha máxima corrente de campo. Vamos ver a velocidade. 1277. Oi, Renan, mas você falou que aqui tinha que ser 120 volts. Pessoal, acontece o seguinte. Na hora que nós aumentarmos a corrente de armadura, vai ter mais queda de tensão na linha que sai de lá até aqui para alimentar a bancada. Então, quando eu ajustar a corrente de armadura, essa tensão aqui deve cair um pouco. Então, a primeira coisa, vamos ajustar a velocidade. Então, eu mexo aqui no rheostat da direita. Notem como o ruído da máquina muda um pouco, né? – 1750 RPM. Aumentar mais um pouco. 1760. 1799. Tá ótimo. A nossa velocidade inicial tem que ser 1800 RPM. Só que ainda não ajustamos a corrente de armadura. Notem como que a corrente de armadura aumentou, pessoal. Por quê? Porque lembra que eu falei com vocês que se eu aumentar a velocidade do eixo, aumenta a tensão gerada, automaticamente aumenta a potência? Então, é o que está acontecendo aqui. Aumentou a tensão para 90 volts, antes era 80, porque eu aumentei a velocidade. Agora eu vou aumentar a corrente de armadura para 7 amperes. E onde que eu mexo na corrente de armadura? É nesse rheostat da esquerda. Então eu vou aumentar a corrente de armadura aqui. Aproximadamente 7 amperes. Aí a tensão caiu, tá vendo? 119,8. Vamos ver a velocidade. A velocidade caiu. Por quê? Aumentou a potência entregue lá pro rheostat. Então vou ter que ajustar a velocidade de novo. – 1790. A corrente de armadura aumentou um pouquinho, vou diminuir. – 1792. – 1807, passou demais. – 1800 cravados. Só que aqui a tensão caiu um pouquinho. Vou tentar dar um toquinho na tensão lá para ver se ela fica com 120 volts exato. Só um toquinho mesmo. 120. – 7 amperes. A velocidade está um pouquinho alta. Vou reduzir um pouquinho. – 1803. 7 amperes. Aqui a tensão subiu um pouco. Vamos ajustar lá de novo. Trabalhoso, pessoal.
120, vou considerar 120, 7 amperes, 1805 RPM. RPM, 7 amperes. Então beleza, estamos aqui na primeira condição, aproximadamente 120 volts, 7 amperes, 1800 RPM. Vamos fazer a leitura da corrente de campo. Então está na escala de 1,2 e está na metade da leitura, então eu estou mais ou menos com 600 mA aqui. Então 600 mA, ótimo. Agora vamos reduzir a tensão, pessoal, para 715 volts. Só que eu vou ter que manter esses 600 mA aqui o tempo todo, tá? Não se esqueçam disso. E também aqui 7 amperes. Então vamos lá. Reduzir um pouquinho, vamos ver se deu 115 volts. 116. Vamos reduzir mais um pouco. Tá 116, vamos ajustar de novo aqui a corrente de armadura, que ela caiu, né? Tem que manter 7 amperes. Vamos ver a corrente de campo. A corrente de campo caiu um pouquinho também, ó. Ficou 116, vou reduzir mais um pouco lá. R$ 115,5. Corrente de armadura. A armadura tá 7 amperes. Corrente de campo 600 mA. Beleza, vamos medir a velocidade. 1742. Vamos reduzir agora a tensão para 110 volts. (111), a corrente de armadura cai um pouquinho, a de campo também. 600 mA. 7 amperes. 110,8. Vou considerar que tá bom. Então 600 mA novamente. Velocidade 1671. Próximo alvo 105 volts. Vamos lá. Cento e sete. Cento e 5,5, tá bom. Corrente de campo caiu. Aumentar de novo para 600 mA. Aumentar a corrente de armadura para 7 amperes. Vamos medir a velocidade. 1578.
Agora o nosso último alvo é 100 volts. Vamos lá. Noventa e 99,6. Aumentar um pouquinho. Cem ponto 9, tá bom demais. Regular a corrente de campo. 600 mA, recorrente de armadura. 7 amperes. 100 volts praticamente, 100.8. Velocidade 1513, 1512. Agora o que nós vamos fazer? Voltar para essa primeira condição aqui, gente. 120, 70, 7 amperes, 600 mA. Cento e 120 volts. Beleza. 7 amperes. Velocidade 1646. Então nós vamos ajustar a velocidade. E 713. E 740. E 765. E 783. E 1800. 7 amperes, 120 volts. Vou tentar reduzir um pouquinho aqui. Só um toquinho de nada, atenção. Mais um pouquinho, gente, vamos lá. Cento e 19.8, praticamente 7 amperes. Velocidade 1794. Mil 798. 7 amperes, beleza. Então praticamente na mesma condição anterior, né? Então praticamente 120 volts aqui. 7 amperes, a nossa corrente deu 610 miliamperes. Vamos ver a velocidade, 1800 RPM. Nosso próximo alvo agora é 1900 RPM. Só que aí, gente, à medida que eu for aumentando a velocidade da máquina, olha o que acontece com a corrente de armadura. Ela sobe, né? Então vou ter que vir aqui e reduzir. Aumentar a velocidade um pouquinho e ir fazendo isso até chegar nos 1900. A 1926, vou reduzir um pouco a velocidade. 1918. 1914.
1893. Ajustando a corrente de armadura para 7 amperes. Tá bom, 1900 e... Vamos reduzir mais um pouquinho. 1900 RPM, beleza. 7 amperes, 120 volts. Vou colocar na escala de 0,6 aqui para ler mais fácil. 570 miliamperes. Próximo alvo é 2000 RPM. Já vou reduzir a corrente de armadura aqui previamente. E agora é 2000 RPM o alvo de velocidade. (1938) 1997. Corrente de armadura ficou baixa. (1992). Praticamente 2000 RPM. Passou um pouquinho. 7 amperes. Praticamente 120 volts. A corrente de campo deu 525 miliamperes. Próximo alvo 2150 RPM. (2122). Corrigindo a corrente de armadura para 7 amperes. (2133). Vamos aumentar a velocidade mais um pouco. 2150. Corrente de armadura 7 amperes. Tensão praticamente a mesma. Corrente de campo 470 miliamperes. Agora a última, 2250 velocidade. (2235). 2243. (2253). Passou um pouco. 2243. 2253, tá bom. Praticamente 7 amperes. Conferir a velocidade de novo. 2255. Tá bom. Corrente de campo 440 miliamperes. Fechamos a tabela 1 e a tabela 2. Beleza, gente. Desligando aqui os instrumentos. Estamos aqui com a tabela 1 e com a tabela 2. E aqui que eu pediria que vocês fizessem aqui agora. Determinar a cada passo aqui, para a tabela 1 e para a tabela 2, qual que é a potência total da máquina. Que vai ser o quê? A tensão de entrada vezes a corrente de armadura. Escreve essa potência aqui. Na tabela de baixo a mesma coisa, escreve a potência. Vocês vão ver que para esse caso aqui a potência permanece constante. E para esse caso aqui a potência cai, ou seja, nós estamos nesse gráfico. Aqui, né? Conforme a velocidade aumenta, a potência aumenta, depois fica constante. Depois eu vou pedir também que vocês façam mais dois gráficos. Um gráfico de velocidade versus corrente de armadura, corrente de
Velocidade versus tensão de armadura aplicada na armadura. Então, coloca a velocidade no eixo Y e a tensão de armadura aqui aplicada no eixo X. E aqui, velocidade versus corrente de campo. Ok? E aí, com esses dois gráficos, vai dar para a gente perceber como é que se varia a velocidade da máquina versus qualquer um dos dois parâmetros. Beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, ajuda bastante, deixar o joinha aqui no vídeo. Deixe o seu comentário, qualquer dúvida, vou tentar responder. Vou pedir que recomende esse vídeo para os amigos, para os outros cursos técnicos também, tá, pessoal? Você da mecatrônica, você da eletrotécnica, até mesmo da engenharia, que tem interesse pelos vídeos de máquinas elétricas. Deixe o seu comentário, recomende para o colega, inscreva-se no canal, fechou? Então é isso aí, valeu, um abraço e até mais.